Fala pessoal, bom, vou trazer mais um breakdown aqui para vocês do meu raciocínio por trás desse trade, dos dois trades que eu fiz hoje, na verdade, por que que eu fui estopado no primeiro e por que o meu segundo trade eu reentrei na posição e tive a confiança de a gente conseguir preços maiores. Bom, como vocês podem ver, essa daqui é a minha conta, esse daqui é os 50 pontos na terça-feira, dia 26 de agosto. Aqui foi quarta-feira que a gente conseguiu acertar esse fundinho aqui. Mas a gente saiu cedo demais e poderia ter surfado aqui toda essa alta. Aqui a gente teve o resultado de NVIDIA, tá? Às 4h20. E a gente limpou os dois lados do range. E aqui criou uma lateralização barra consolidação. Que só foi hoje feita, só foi quebrada com os resultados de GDP e Unemployment Claims, que são notícias de hedge folder. Aqui a gente teve esse gap imenso que a gente deixou. E por que que eu entrei aqui embaixo, nessa partezinha? Bom, aqui quando a gente estava no Nasdaq, a gente estava mantendo esse preço e estava mantendo essa região aqui que tinha bastante volume. Se a gente quisesse continuar esse bullishness, né, que a gente chama de continuar fazendo novos highs, a gente teria que manter essa estrutura aqui, pelo menos é o que eu entendo de price action, de manter a estrutura mais recente intacta e sem ser quebrada e sem ter nenhuma liquidez tomada, porque aqui a gente já tomou liquidez anterior e eu não vejo muito bullishness em você quebrar uma estrutura e retomar ela como foi feito. Mas aconteceu. E eu vou explicar para vocês o porquê que as probabilidades estavam do meu lado nessa operação e mesmo assim ela deu errado. Eu fui contra a atual tendência, que estava sendo a tendência de baixa, esperei uma reversão à média e não foi isso que aconteceu. Aqui a gente tem Nasdaq, a gente fez essa máxima e estava limpando essa liquidez aqui. Limpamos essa liquidez e chegamos na origem do preço de 7,16. Aqui eu achei que era conveniente a gente ter uma compra em 620, porque a gente limpou essa liquidez com esse candle aqui de indecisão, né? Que já deu um corpo ali, deu uma absorvida. E aqui a gente criou uma SMT com SP500. E já estava com uma SMT anterior. Uma SMT, eu digo, de... SMT aqui no caso é de divergência. Como vocês podem ver, o SP500 a gente veio e já tomou essa liquidez aqui. E aqui no candle de 9,52, 9,53 a gente tomou o candle de 9,52, enquanto na Nasdaq o candle... Opa, voltar para mim aqui. Enquanto no candle de 9,53 a gente não limpou o candle de 9,52. Então a gente tinha duas SMTs filtradas aqui. E eu estava esperando a reversão desse gap, a gente reinverter ele. E aí continuar o nosso movimento de alta. E manter essa região de estrutura para dar o bullishness, para dar o contexto de preços maiores. Não foi isso que aconteceu, a gente tomou um stop ali prévio de 38 pontos, com 3 microcontratos. E aqui eu vi que o preço estava literalmente absorvendo, a gente esperou quebrar essa liquidez. E o que eu fiz? Quando a gente, no 15 segundos, estava reinvertendo esse gap aqui, eu já achei conveniente, depois da gente reinverter esse gap, entrar no 15 segundos, o nosso stop estaria aqui embaixo. E aí o que eu fiz? A gente saiu aqui em 700, uma média de 713, com 91 pontos mais ou menos de lucro. E por que que tem essa linha azul? Isso daqui para mim é um breaker, tá? É um breakerzinho pequeno, em time frames menores, óbvio, mas é o que sustenta o preço. Breaker não, perdão, isso é um order block. É o que sustentou o preço, como vocês podem ver no live trading, eu fiz isso daqui antes de a gente ter preços maiores. E aqui a gente tocou nessa região aqui de gap. Fechamos, invertemos esse gap no 1 minuto. Como vocês podem ver, aqui está o gap sendo reinvertido. E aqui a gente começou uma consolidação barra lateralização. E aqui eu fui marcando com círculos, primeiro toque, segundo toque de swing, terceiro toque. E aqui a gente voltou nosso movimento de alta. Eu saí aqui em 715/709, porque a gente estava na origem do preço, que mandou esse preço lá para baixo. Então aqui tinha bastante volume vendedor. E aqui a gente teve aqui uma queda de mais ou menos 20 pontos, retomamos, conseguimos fechar aqui acima, era o meu target original de 111 pontos.
Então, essa deviação barra extensão aqui, a gente tocou no -1 dela. Por que que eu fiz isso daqui? Porque a gente previamente limpou essa liquidez aqui de cima, com esse candle. Depois a gente limpou essa liquidez de baixo. Ou seja, isso daqui é um swing de manipulação algorítmica. Aqui a gente chegou na extensão de -1. A gente fez esse primeiro toque, deixamos a wick, absorvemos. Aí a gente veio aqui, fez um reteste de novo dessa wick no 50%. E aí a gente voltou a subir. Saí aqui, saí bem perto do nosso alvo. Tinha já limpado a perda posterior e consegui sair ali com mais ou menos, se eu não me engano, deixa eu fazer o cálculo, mais ou menos uns 45, 48 pontos. É uma operação muito bem feita. Se eu refaria essa operação aqui, refaria, tá? Faria de novo. Todas as minhas confluências, tudo que eu uso, indicadores estatísticos, estavam me apontando também para essa região ali, uma SMT, SMT em candle, 2 SMTs. Então, refaria, tomaria esse lote de novo todas as vezes, porque é o meu modelo e eu tenho que operar o meu modelo, é o meu edge no mercado. Aqui eu vi uma oportunidade da gente reentrar, porque o meu bias estava correto, eu só não esperava essa limpeza aqui dessa liquidez. Tanto que a gente vê que aqui meu stop estava em 82,25. A gente caiu aqui 10 pontos e voltamos e retomamos aqui em cima 160 pontos depois. Então, é um infortúnio, mas é isso que a gente aprende no mercado e não dá pra gente ficar olhando pra trás e, nossa, por que que eu errei esse trade? Trades vão falhar, a probabilidade é a gente no mercado, é o nosso edge e a nossa estratégia tem que ser verificada, a gente tem que fazer backtest, não adianta correr da tela, achar que você vai sentar aqui, você vai entender como o mercado funciona, vai entender liquidez, vai entender time frames menores, 15 segundos, operar um gráfico de 15 segundos, operar um gráfico de 30 segundos, 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos, entender a fractalidade do preço entre 1 minuto, 5, 15, 1 hora, 4 horas, diário, semanal. Tudo isso é uma hierarquia e você precisa seguir ela do modo correto, senão você não vai sobreviver no mercado, você vai começar a ficar muito emocional. Por exemplo, aqui eu poderia tomar o primeiro loss e falar: nossa, quebrou essa estrutura, vamos fazer o quê? Aqui virou baixista, a gente quebrou a estrutura que fez esse high ali, que quebrou o range de cima, então a gente já tá baixista, fez um fechamento no 15 segundos, eu vou entrar aqui nessa região, no S&D, poxa, fui estopado de novo, vou reverter meu bias, e aí você compra aqui, aí cai aqui de novo, você teve um loss de 36 pontos, você fecha a operação achando que vai cair. É assim que funciona a maioria das pessoas que opera com coração, que não tem uma estratégia, que não tem um edge no mercado, e é muito mais comum do que a gente imagina. É uma operação boa hoje, operei muito bem, poderia ter evitado isso daqui? Poderia, se eu tivesse deixado o meu stop bem maior do que um stop normal. Só que aqui também, nos meus backtests, quando um stop que eu posso botar aqui com 10 pontos a mais do que o meu stop, às vezes esse stop vai ser trigado, ele vai entrar essa ordem limite e vai continuar o mesmo movimento. E aí eu perdi 10 pontos a mais do que eu perderia e não valeu de nada. Então, não invalidou minha tese, foi só um stop inicial. Estou muito contente com o resultado de hoje. O índice parece estar voltando a uma volatilidade, os spikes de volatilidade, muito bom, price action. O preço de meio-dia às 4 parece estar bem clean também, bem tranquilo. Então, assim, parece ter tempos melhores aí pela frente. Esse foi meu breakdown. E em questão de indicadores estatísticos, se eu não me engano, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês depois. A gente bateu no New Week Opening Gap. Depois a gente refez ali uma alta. A gente encontrou um pouquinho de resistência no desvio padrão de 0,3/0,25. E eu saí no 0,5 desvio padrão. E a gente fez essas máximas aqui agora que tá tendo no índice. Essas daqui. A gente fez ela no 0,7 no New Week Opening Gap de... Deixa eu dar uma olhada. Esse daqui é o New Week Opening Gap de 8 de agosto, se eu não me engano. Se não me falha a memória. Então, aqui a gente vai encontrar um pouquinho de resistência e o preço pode dar uma acalmada. Bom, pessoal, por enquanto é isso aí.
Vamos ver se sexta-feira a gente termina essa semana bem, sem nenhum loss, 4 dias positivos, 4 dias que a Fintuit tá chorando de que o preço tá muito ruim, de que estão sendo ali estopados toda hora, muita manipulação, mas também estão perdendo ali a oportunidade de diminuir seus contratos, de operar numa mão menor e ter um pouquinho mais de paciência. Bom, por hoje é só. Espero amanhã trazer mais uma operação vencedora para vocês. E como vocês podem ver, aqui não tem nada de antemão, não tem troca de conta. Essa é a minha conta que eu opero todos os dias e trago os vídeos para vocês. 50 pontos. Aqui a gente saiu com mais ou menos 17, com 5 microcontratos. E hoje a gente fez essa operação aqui magnífica, que sairia mais ou menos 30 pontos com 5 microcontratos. Perfeito, sem o que reclamar. Leitura de mercado boa. E é isso. Vou tentar trazer um videozinho mais técnico para vocês esse final de semana, se eu conseguir. E tchau, tchau. Um abraço grande aí.